Olá, seja bem-vindo! Começamos mais um programa Fala Mais. Aqui nós falamos de pessoas, sim, comportamento humano. Vamos falar de comunicação, crenças, inteligência emocional e tudo que envolve as questões do nosso dia a dia. Ao meu lado, eu tenho a graça de ter como host, junto comigo, minha esposa, Grazi Bonfante Reginato. Seja bem-vinda, meu amor. Muito obrigada. Ele sente muita falta de mim, gente, quando vai trabalhar, então ele me convidou para participar também dos momentos de trabalho. Bom, brincadeiras à parte, aqui quem fala é a Grazi. Se você não me segue, aproveita e segue lá no @Grazi Bonfante. E também vou passar para vocês o @ do Instituto Neuromais, que é a nossa empresa de treinamentos que desenvolve pessoas aí dentro da sua empresa. Inclusive, o Instituto Neuromais é o oferecimento deste programa. Se você, empresário, empresária, se você que já está há anos atuando no mercado como um líder, como um empresário, já tem sucesso na área, mas percebe que contrata os seus colaboradores pelo currículo e acaba tendo que demitir pelo comportamento ou pelo estado emocional dele, então talvez você precise do Instituto Neuromais. Os treinamentos que nós oferecemos aí na sua empresa, workshops, in company, eles atingem as questões comportamentais e emocionais do seu time para desenvolver as soft skills, como comunicação, comportamento, liderança e também relacionamento interpessoal. Hoje, 63% dos problemas de relacionamento, dos casos de insatisfação no trabalho, acontecem por problemas de relacionamento interpessoal. Então a pessoa não está insatisfeita por conta do salário, ela está insatisfeita por conta dos colegas, da relação que ela tem com as outras pessoas. E a gente pode desenvolver isso nos nossos treinamentos. E também Paiano Odontologia. Um grande abraço para o Dr. Diego Paiano, também para a esposa dele e sócia, a Adriane Debeter, com um casal que a gente ama de paixão, né, amor? Com certeza, faz parte aí do nosso dia a dia. Faz parte da nossa história, estão conosco há muitos anos e investem nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de programa. O Dr. Diego Paiano, para quem não conhece, ele tem um perfil diferente de atendimento, que não interfere absolutamente em nada na qualidade do processo dele, afinal de contas é um dos profissionais mais habilitados para a área da implantodontia, que é a especialização dele, do estado, eu diria, só que ele tem um atendimento muito humanizado. Quem conhece o Dr. Diego Paiano sabe do que eu estou falando. A maneira como ele se relaciona com as pessoas, com os pacientes dele, e a própria clínica, a Paiano Odontologia, ela tem isso como valor, como premissa básica, que é humanizar o atendimento. Então você que precisa realmente de algum tipo de tratamento odontológico, precisa fazer o seu implante, procure o Dr. Diego Paiano, procure a Paiano Odontologia, você vai ver a diferença já no primeiro contato, com mimos, com presentes, você é abraçado lá dentro e se sente de fato pertencente dessa clínica que é tão extraordinária e que a gente ama de paixão. Começando mais um programa, Fala Mais, para você que não acompanhou o programa da semana passada, esse programa existe para compartilhar com você tudo aquilo que nós estamos vivendo na nossa vida, tanto eu quanto a Grazi, que é um processo, uma jornada realmente de transformação positiva através do nosso desenvolvimento emocional, do conhecimento de pessoas. E nós queremos compartilhar um pouco disso com você. Programa de hoje com um tema mais do que especial, né, meu amor? Isso mesmo, hoje a gente vem falar com vocês sobre um tema um pouquinho mais profundo, que é crenças. Crenças que as pessoas às vezes nem imaginam que têm e que conduzem o dia a dia delas. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, Gui? De uma forma simples, vamos desmistificar o que é crença? Esse tema é extraordinário. Por quê? Porque é um tema que muita gente pensa que é bobagem. Eu, há 2 anos, pensava que era bobagem. Esse negócio de crença, isso aí não também existe. É um tema que está vindo agora, né? Muitas pessoas nem têm conhecimento do que é crença. Tá, mas afinal, o que é crença? Vamos começar respondendo isso, então? Vamos lá.
Vamos utilizar esse gancho, então. O que é crença? Bora lá. Bom, gente, a crença nada mais é do que uma programação mental que você tem, que se tornou uma verdadeira convicção a respeito de qualquer coisa. É uma verdade absoluta que você tem a respeito de tudo aquilo que envolve a sua vida. Então você tem as tuas verdades absolutas sobre casamento, que são diferentes das minhas. Você tem as tuas verdades absolutas sobre trabalho. Você tem as tuas verdades absolutas sobre dinheiro. E a gente costuma dizer, isso é crença. É aquela convicção mais enraizada. Essa verdade é pra você, ela é tão absoluta que é muito difícil alguém te convencer do contrário. Você bate o pé, você discute, você teima que você está com a razão, porque você realmente acredita fielmente naquilo. E não necessariamente o que você acredita é a verdade universal. Ela é a sua crença. É a forma como você vê o mundo. Exatamente. Não como o outro está vendo. E por que é importante a gente entender de crença e conhecer quais são as nossas crenças? Porque a crença, a gente costuma dizer que ela se manifesta na tua vida como resultado concreto. Por que isso acontece? Para que você prove para você mesmo que você estava certo. Isso é muito forte, gente. Presta atenção nisso. Porque é no dia a dia, é no detalhe. É no detalhezinho do teu dia a dia que as coisas se realizam baseado naquilo que tu acredita. Por exemplo, se você acredita que tem que suar muito para ganhar dinheiro, se você verdadeiramente acredita nisso, que tem que suar muito para ganhar dinheiro, é exatamente isso que vai acontecer na sua vida. Você vai ter que suar muito para ganhar dinheiro, para que no final da sua vida, ou que no final das contas, ou que no final de semana, quando você tiver com os teus amigos, com os teus familiares, você possa ter razão nisso que você acredita. Você possa dizer, minha vida inteira eu suei muito para ganhar dinheiro, que é assim que se ganha dinheiro, suando muito para ganhar dinheiro. De maneira que, se você ganhar dinheiro sem suar muito, vai rolar até uma confusão. Você vai se sentir confuso, você vai dizer, peraí, isso aqui não tá certo. De maneira até que talvez você sinta que aquele dinheiro não é legítimo. Não, e ainda, às vezes, tá recebendo, tá ganhando, tá conseguindo prosperar financeiramente, mas tá vindo de uma forma tão fácil que ele vai dar um jeito de perder esse dinheiro. Você dá um jeito de se desfazer do dinheiro. Quem aqui se identifica com isso? Você dá um jeito de se desfazer desse dinheiro, porque como se ele não fosse... Não, peraí. Como assim? Eu conquistei um dinheiro que não foi suado. Não, isso não tá certo. Isso aqui não é certo. Então eu dou um jeito, eu me endivido, eu faço um negócio errado, eu faço um investimento onde eu perco tudo, acontece alguma coisa para esse dinheiro ir embora. E eu volto a dizer, tá certo aí, ó. Não tem jeito, dinheiro tem que ser suado. Tava ganhando dinheiro fácil ali, ó, já foi tudo embora. Não tem essa, dinheiro tem que ser suado. E assim é para casamento, vida assim amorosa, é para tudo. Se você acredita que homem é tudo igual e que casamento é lugar de sofrimento, sinto lhe informar, mas é exatamente isso que mulheres, prestem atenção nisso, porque isso acontece muito, muito. Esse tipo de crença é muito comum. Por que esse tipo de crença é muito comum? Tem que suar muito para ganhar dinheiro, homem é tudo igual, casamento é lugar de sofrimento. Porque esse tipo de afirmações já fazem parte de um cotidiano de ditados populares. Então nós crescemos ouvindo isso, dos nossos pais, dos nossos professores, das pessoas que nos educaram. E por isso que a crença ela é uma programação mental. Por quê? Porque ela é absorvida de duas formas. Ou por repetição, ou por forte impacto emocional. Então, você na sua infância, você está aprendendo sobre a vida, você está com o teu radar ligado, com a tua cabeça completamente aberta para absorver toda e qualquer informação sobre o mundo. E é nesse momento, na sua infância, especial até os 12 anos, principalmente até os 7, mas até os 12 anos, primeira e segunda infância, que você começa a dar significados para as coisas. Você está aprendendo sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre vida amorosa,
sobre qualquer coisa. E você tá dando significados para aquilo. Então, por exemplo, teu pai chega em casa todos os dias, estressado, falando que chefe não presta, porque um dia eu ainda vou matar o meu chefe, porque o chefe só quer o couro do funcionário. Você, criança, você não conhece nada a respeito de chefe, você mal sabe o que isso significa. Mas você começa a criar uma programação sobre aquilo. Opa, chefe, ok, você começa a juntar os pontos. Chefe, então chefe é ruim. Pô, chefe faz mal pro meu pai é meu herói. Então esse negócio de chefe, isso aí não é legal, chefe é tudo do mal. Até que chega um dia que teu pai chega, sei lá, chorando em casa, ou chega quebrando tudo em casa, que foi demitido. Foi demitido por aquele chefe. Então, você adquiriu essa crença de duas formas. Por repetição, seu pai falando todos os dias que chefe não presta, que o chefe dele isso, aquilo. E depois um forte impacto emocional, que foi o seu pai ser demitido por aquele chefe. E aí você enraiza a crença, você passa a acreditar verdadeiramente que chefe é tudo do mal. Que chefe só quer o mal no funcionário. Quando você... E aí tem um detalhe. Toda crença, ela tem uma emoção associada. Uma emoção associada. Nesse caso, que tipo de emoção foi associada? Uma emoção ruim. Raiva, medo. Insegurança. Exatamente. E aí, quando você cai no mercado de trabalho, quando você vai conhecer lá o teu chefe pela primeira vez, qual é a tendência emocional que surge naquele momento? A mesma que está conectada à crença. Você vai sentir insegurança, você vai sentir medo dele, você vai ficar desconfiado. A tendência é que você rejeite os momentos que você tem que estar diante dessa pessoa. Exatamente. E o que deve acontecer? A chance de você ter um relacionamento ruim com o teu chefe é muito grande. E a chance de você nunca se tornar chefe é maior ainda. Porque você acredita que chefe é uma má pessoa. Se você acredita que chefe é uma má pessoa e você não quer ser, acredito eu, uma má pessoa, você nunca se tornará chefe. O mesmo vale para dinheiro. Você cresceu a vida inteira escutando o teu pai dizer que rico é tudo ganancioso. Que rico é tudo ganancioso. Esses ricos aí... E você começa a olhar para os ricos exatamente dessa forma. Você começa a acreditar que rico é tudo ganancioso, que rico são pessoas do mal. E na vida adulta, você vai ter dificuldade para se relacionar com pessoas ricas, porque toda vez que você se relacionar com uma pessoa rica, o sentimento que vai surgir é um sentimento ruim que está conectado a essa crença. Que ela pode te enganar, que ela pode te trapacear. Que ela só quer extorquir algo de você. E você dificilmente vai ser rico. Porque se a pessoa rica é uma pessoa má, e você acredita, eu não quero ser uma pessoa má, você nunca vai se tornar uma pessoa rica, porque eu sou pobre, mas eu sou limpinho. Tá aí outra crença. Meu Deus, dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. O importante é ter saúde. O importante é ter saúde. O importante é ter saúde. Você escuta isso todo santo dia. O importante é ter saúde. Dinheiro não traz felicidade. Aí o que você faz na vida adulta? Você se livra do dinheiro porque você tem uma crença que você nem sabe que existe aí dentro, mas ela tem, é uma programação, tá programado. E você acredita que dinheiro não traz felicidade. Então, se você quer felicidade, é melhor não ter dinheiro. Quem te disse que não dá pra ter os dois? Oh, bênção. Quem disse que não dá pra ter os dois? Que crença maluca é essa que a pessoa acredita que dinheiro não traz felicidade? Ué, vai perguntar pra uma pessoa que tem dinheiro e que é feliz. O importante é ter saúde. Eu quero ter as duas coisas. Eu quero ter dinheiro, quero ter saúde. Quem disse que não dá pra ter as duas coisas? E é por isso que a gente chama algumas crenças de crenças limitantes. Exatamente. E eu ia mencionar justamente isso. Gente, a gente não vive só de crenças ruins, crenças paralisantes, limitantes. Nós também temos as nossas crenças fortalecedoras. Isso. A crença, ela é um sistema de pesos e contrapesos, né? Vamos lá. A crença é uma programação mental. Ela é a verdade que você tem dentro do seu intelecto a respeito das coisas. Essa verdade pode ser positiva, ela pode ser fortalecedora, ela pode ser possibilitadora, ou ela pode ser limitante. Então, se você adquiriu uma crença que homem é tudo igual, casamento foi feito para sofrer, ela limita você de ter um casamento feliz. Ela limita. Porque você acredita que casamento é lugar de sofrimento.
Então, dificilmente você vai ter um casamento feliz. Por quê? Sabe por quê, gente? Presta atenção nisso, isso é muito forte, pode ser contraditório, pode ser confuso, pode ser contraintuitivo, mas se você se abrir para isso, você vai entender esse jogo, tá? O jogo das crenças. Se você acredita que casamento é lugar de sofrimento, por quê? Porque você viu a sua mãe sofrer na mão do seu pai, porque você viu os seus pais se separarem quando você era criança, e você carrega essa dor até hoje, porque você... Forte impacto emocional. E porque você viu que a sua mãe te falava todos os dias, eu não quero que você dependa de homem nenhum, eu não quero que você passe pelo que eu passei. E aí você adquire essa crença de que homem não presta, casamento é um lugar de sofrimento. Se você tiver um bom casamento, presta atenção nisso, você vai dar um jeito de se desfazer desse casamento. Isso tudo é inconscientemente, né, gente? É algo que está enraizado em você de uma forma que você não consegue enxergar outra forma senão aquele caminho. E você dá um jeito de se livrar desse casamento, ou de arruinar esse casamento, para que depois você possa dizer, mas bem que a minha mãe dizia que casamento é lugar de sofrimento. Eu sabia que em algum momento isso iria acontecer. Eu sabia, bem que a minha mãe dizia, eu sabia, casamento não foi feito para ser feliz. Então você confirmou a sua crença. Você está sempre buscando confirmar as tuas crenças. Você está sempre buscando confirmar a verdade absoluta. Eu tenho e eu costumo dizer que a crença grita. A crença grita. Em algum momento, você externa, você comunica a tua crença de maneira inconsciente. Você está num churrasco com os amigos, você está num almoço com a família, você está no seu trabalho, e quando você menos espera, você comunica a tua crença. Porque trabalhar não é lugar de alegria, trabalhar não é um lugar para ser feliz. Trabalhar tem que trabalhar duro. Trabalhar é lugar de... É a tua crença, você está falando isso. Então, a primeira coisa que eu quero que você observe é quais crenças você está externando. Comece a perceber isso. O que eu costumo falar? Eu até quero, antes de entrar nas crenças possibilitadoras, eu gosto de trazer um caso aqui de como isso é crucial para as nossas vidas, essa questão da crença. Eu e a Grazi, nós conhecemos um casal em um dos treinamentos que a gente fez, que tem uma história muito didática para essa questão das crenças. E eles justamente foram para esse treinamento para buscar ajuda em relação a um problema muito grave que eles estavam passando no relacionamento deles, que é decorrente de uma crença que ela tinha. Eu vou explicar. A mulher do relacionamento, quando ela era criança, ela cresceu num lar completamente disfuncional. O pai chegava em casa embriagado, batia na mãe, era uma coisa assim que era completamente degradante, e ela, como criança, ela via aquilo e, obviamente, tinha um forte impacto emocional toda vez que aquilo acontecia. Um forte impacto emocional negativo. E além disso, a mãe dela também sempre chegava para ela e falava: minha filha, você não vai passar pelo que eu passei. Não dependa de homem, porque homem é tudo cafajeste. Homem é tudo cafajeste. Casamento foi feito para sofrer, eu não quero que você sofra. Então ela adquiriu a crença de que casamento é lugar de sofrimento e de que homem é tudo cafajeste de duas formas. Por forte impacto emocional, vendo o pai sendo realmente um cafajeste com a mãe e escutando a mãe falar aquilo para ela todos os dias. Então ela, como criança, não conhece nada da vida. A partir daquele momento, o que ela aprendeu sobre casamento? Que casamento é lugar de sofrimento. O que ela aprendeu sobre homem? Que homem é tudo cafajeste. Quando ela se tornou adulta, primeira coisa que aconteceu, ela teve muita dificuldade de entrar num relacionamento. Porque todo homem que se aproximava dela, qual era o padrão emocional que surgia naquele momento? Dúvida, desconfiança, medo. Medo de entrega, né? Não conseguia se manter em um relacionamento. E essa emoção, ela é disparada por conta da crença. Nós falamos no bloco anterior que toda crença tem uma emoção vinculada a ela. Por quê? Pelo significado que você dá. Eu dei um significado na minha vida de que casamento é ruim. Se é ruim, emocionalmente falando, é negativo.
Então eu disparo essas emoções toda vez que eu penso a respeito daquilo, que eu acesso aquela crença. Então ela, com esse emocional negativo, ela não se permitia se abrir para nenhum relacionamento. Até que ela conheceu o cara que hoje é o marido dela. Que foi um cara muito paciente. Que foi um cara que esperou, teve todo o tempo do mundo, entendeu, foi indo com calma, até que ela se permitiu. E os dois começaram a ter um relacionamento. Durante o relacionamento, ela comentou com ele que ela tinha essa visão sobre casamento, que a mãe dela tinha passado aquilo e que ela não queria passar pelo que a mãe dela passou, e ela fez alguns acordos com ele. E ele sempre cumpria os acordos, e ela sempre desconfiada, mas a coisa foi andando, foi fluindo. Até que eles começaram a morar juntos, e ele, toda quarta-feira, ele tinha o futebol. E o combinado que os dois tinham é que 10 horas da noite ele tinha que estar em casa. E toda quarta-feira, 10 horas da noite, ele chegava em casa. Porém, teve uma bela quarta-feira que deu 10 horas da noite e ele não apareceu. Meu Deus, gente, não é que se confirmou a crença dela? E aí, vamos falar mais. E aí ela começou a pensar, calma, né? Calma, é só 10 horas, pode ter algum calma. Mas a pulguinha já apareceu atrás da orelha. Deu 10h15, nada do cara aparecer. Ai, meu Deus do céu. E aí já começou a ficar mais difícil. Deu 10h30, cadê o cara? O cara não chegava. Daí ela, não, agora eu vou mandar mensagem. Mandou mensagem, o cara não visualizou. Deu 10h45, nada de o marido dela chegar. Ah, daí... E vale lembrar, gente, que tem mulheres que não têm esse padrão, mas para as mulheres que têm esse padrão, o sentimento ele vai tomando conta, no qual ela já perde a razão, ela perde o controle de fato das emoções dela. E ela já fica perturbada. Então, você pensa que é uma pessoa que carregava esse padrão emocional, e aí acontece algo que realmente faz com que os pensamentos dela comecem a retornar aonde? Naquelas emoções antigas, que estão lá abertas, não foram cicatrizadas ainda. E começa a vir tudo à tona. Então vocês pensam como a mente de uma mulher não começa a ficar poluída diante de uma situação dessa. Foi exatamente isso que aconteceu. A mente dela começou a ficar poluída, ela já começou a imaginar o marido dela traindo ela já começou a imaginar uma série de situações, já lembrou da mãe falando pra ela, já lembrou da cena do pai, já começou a ficar com raiva, já começou a ficar com ódio. Deu 11 horas da noite e ela ligou pra ele. Não, agora eu vou ligar. E o cara não atendeu. Ah, daí meu amigo, porque eu sabia, porque bem que a minha mãe me falava, porque ele tá me traindo, porque tá no motel com o outro, porque eu tenho certeza. Gente, eu não lembro exatamente que horas eram, mas eu sei que, sei lá, 11h30 da noite, o portão abriu. E ela escutou o portão da casa abrindo e ela já foi e correu pra porta pra receber ele. Ah, porque ele vai ver, porque eu vou matar ele, porque eu vou pegar esse cara. E quando ele abriu a porta, ela não pensou duas vezes, ela foi pra cima dele. E começou a dar tapa, e começou a dar soco, e foi pra cima, e começou a ofender, a gritar, a falar. E quando ela caiu em si, que ela olhou pra ele, ele tava com o rosto ensanguentado. Mas não era dos tapas e socos que ela havia dado nele. Ele tava com o nariz sangrando. Resumo da ópera, pessoal. Ele estava voltando para casa do futebol, era um dia de noite, chuvoso. Ele caiu com o carro, ele perdeu o controle do carro na volta para casa e caiu numa pequena ribanceira, num barranco que tinha próximo à casa deles. Nessa queda, ele bateu com o nariz no volante, abriu o nariz, perdeu o celular, mas ficou consciente. Como ele estava perto de casa, relativamente perto de casa, ele foi a pé para casa. Chegou em casa e foi recebido daquela forma. E aí, naquele momento, ela entendeu. Opa, ou eu busco ajuda, os dois, na verdade, ele também, né? Ali ele acabou a paciência dele, né? Claro que demandou um tempo pra ela se acalmar, né? Até que ela conseguiu voltar a equilibrar as suas emoções, até compreender o que de fato tinha acontecido, demandou um tempo. E isso vinha perturbando o relacionamento deles dia após dia. E foi onde eles resolveram, então, buscar ajuda. Porque para ele também já estava sendo desconfortável, ou seja,
dia menos dia, se eles não tivessem tomado consciência desse fato, desse padrão emocional, o casamento deles ia de fato concretizar a crença dela de que casamento é tudo igual, ou seja, eles iam acabar se separando em algum momento. E foi então que eles resolveram buscar ajuda. Exatamente, buscaram ajuda para que a crença dela não se realizasse. Então ela teve que buscar uma ressignificação dessa crença, que é a crença da mãe dela. Não é a crença dela. Ela estava tomando a crença da mãe dela como crença dela. Mas a gente tem que entender que a maioria das crenças que a gente tem hoje não são nossas. São das outras pessoas que colocaram essa crença na nossa cabeça. São as vivências das outras pessoas, né? E não necessariamente que você vai viver aquilo ou que você tenha que viver aquilo. Tem um outro exemplo que eu gosto de dar, porque o exemplo ele é ótimo, porque ele torna essa questão mais didática. Eu lembro 2 anos atrás, 2 anos atrás não, 1 ano atrás, nem 1 ano atrás, melhor dizendo, eleição para São Paulo, eleição para prefeito de São Paulo. Aquela ebulição toda fervendo, Pablo Marçal, será que vai se eleger, será que não vai? Só se falava nisso. E aí, um dia conversando com uma pessoa que é de uma outra geração e é um pouco mais velha, essa pessoa disse, eu tô torcendo para que ele perca. E nós, por quê? Olha o que a pessoa disse. Lembra que eu falei no bloco anterior que a crença grita? Aí vem a resposta. Porque ninguém vai me convencer que alguém fica multimilionário com 37 anos de idade sem falcatrua. Bingo! A crença gritou. A crença gritou. E talvez quem esteja nos ouvindo nesse momento diga, é verdade. Talvez tenha gente ouvindo e falando, isso tem razão. Isso é um trambiqueiro. E um dia a verdade vai aparecer. É só a tua crença. Vai falar isso para um youtuber que com 19 anos, 18 anos de idade tá multimilionário. Muito menos que isso, gente. Hoje já tem crianças ficando multimilionárias. Gravando vídeo pro YouTube. Esse tipo de situação buga a cabeça de quem tem a crença que para trabalhar tem que para ganhar dinheiro tem que trabalhar muito. Para ganhar dinheiro tem que suar. Porque ganhar dinheiro é difícil. Quem disse? Isso é a tua crença. Pergunta para esse youtuber de 18 anos se para ele foi difícil ganhar dinheiro. Ele vai dizer, não, para mim foi fácil, dinheiro entra, não tô nem vendo, minha conta tá cheia, eu gravo um vídeo e vem mais R$1 milhão, gravo outro vídeo e vem mais R$1 milhão. E aí? A sua crença não é a crença universal, não é a verdade universal, melhor dizendo. É apenas a sua crença. E ela pode ser limitante, como esse caso, se eu acredito que jovem não pode ser milionário, então, como jovem, eu nunca vou ser milionário. Porque é a minha crença, ela me limita de me tornar milionário. E aqui também vale um alerta aos pais, né? O que a gente está implantando na mente dos nossos filhos? Porque a tendência é que eles repitam aquilo que eles veem a gente fazendo ou falando. Então, fica aqui, papai, mamãe, cuidado com o que falem. Vovô, vovó, também. As pessoas mais próximas, né, das nossas crianças. Os professores. Professores, muito cuidado, porque vocês são responsáveis diretos por programar a mente das crianças. E aí, a Grazi levantou a bola da questão da crença possibilitadora. Fortalecedora, né? Gente, por que ela é possibilitadora? Por que esse nome? Porque ela te possibilita muitas coisas. Ao invés de te limitar, ela te possibilita. Ela te traz... Impulsiona, ela te traz possibilidades. Uma criança, até os 4, 5, 6 anos, ela é repleta de crenças possibilitadoras. Porque a criança sonha. E ela sonha livremente. Ela acredita que ela vai ser jogador de futebol e policial ao mesmo tempo. Ela acredita. Ela acredita que ela vai ser bilionária. Ela acredita. Só que aí o que acontece? Vem o pai e fala, meu filho. Para de sonhar alto. Para de sonhar, rapaz. Cai na realidade, isso não é pra ti. E aí começa a limitar. Então a gente tem que ter muito cuidado. Esses dias, o Arthur, meu filho, de 7 anos, nosso filho, de 7 anos, ele chegou pra mim
Ele falou assim, pai, quando eu crescer, eu vou ter uma Lamborghini. Uma não, pai. Vou ter 3 Lamborghinis. E quando ele me falou isso, juro pra vocês, juro. Quando ele me falou isso, veio na minha cabeça, veio na garganta, veio e parou aqui na garganta. A seguinte frase. Ô, meu filho, se tu tiver o carro do ano, já fica feliz. Juro por Deus que me veio essa frase na garganta. Por quê? Porque é a minha crença. Porque é aquilo que foi dito pra mim. Porque é aquilo que eu tenho como programação mental. Porque eu olho pra ele e falo assim, sonhadorzinho, eita, vai ser muito difícil ter Lamborghini. Quem disse? Te contenta. Então, vem, né? Primeiro momento vem isso, te contenta com o carro do ano que tá ótimo. Aí, com a inteligência emocional, com o conhecimento de crenças, na hora eu segurei e falei assim, cara, quem disse? Vamos incentivar, né? Quem estava disse? presente nesse Quem momento. me garante que ele não pode ter uma Lamborghini? Quem falou? Quem me garante que ele não pode ter 3 Lamborghinis? Quem? Azul, roxa e branca. E aí eu comecei a perguntar aí eu mudei o tom. Eu falei, ao invés de limitar, eu vou fortalecer. E aí eu falei pra ele, sério, filho? Lamborghini? Sério, pai, eu quero ter 3. Me fala mais. Fala mais. Como é que elas são? E ele começou a descrever as Lamborghinis. Eu comecei a estimular, visualmente falando, a mentalidade dele. E como é que ela é, filho? E eu, uau, e como é e por dentro? E me conta mais. E como é que você acredita que você vai conquistar elas? Ah, porque eu vou ser jogador de futebol, pai. E eu vou ter muito dinheiro. Né? Que maravilha, filho. O que o Guilherme fez foi começar a estimular a parte sensorial dele, a imaginação dele. Teve até um momento que eu escutei tu perguntando, e ela tem cheiro, filho? Sim, porque isso também faz parte de um estímulo. É isso. Então essa é a diferença. É muito difícil, mas não é impossível. É muito difícil a gente criar crenças possibilitadoras na vida adulta. A gente tem algumas crenças possibilitadoras. Lembra que é um sistema de pesos e contrapesos. Então, se eu te perguntar assim, o que você acredita que você é capaz de fazer? Aí a pessoa me diz assim, vou dar um exemplo, tá? A pessoa diz, não, eu acredito que eu sou capaz de liderar. Ok. Agora escreve do lado. Não sou capaz de liderar. Aí ela escreve, não sou capaz de liderar. Aí eu pergunto pra ela, dá uma nota de 0 a 10 por quanto verdadeiramente você acredita que você é capaz de liderar. Aí ela coloca lá, nota 7. Daí eu falo, e coloca sinceramente uma nota de 0 a 10 por quanto você acredita que você não é capaz de liderar. Daí ela verdadeiramente coloca lá 4. Opa, então peraí. Eu tenho uma crença possibilitadora, que é uma crença que me diz que eu sou capaz de liderar. Tá ali, com nota 7. Mas ao mesmo tempo, quando eu olho pra essa crença, quando eu penso nela, me vem uma vozinha, me vem um diálogo interno que diz, você nunca liderou na vida, rapaz. Você não é capaz de liderar coisa nenhuma, você vai fazer tudo errado. A empresa vai sair prejudicada. Você não se desenvolveu nessa área, esquece, isso não é pra ti. É a tal da nota 4, que tá ali me limitando. Então eu não consigo usufruir da plenitude dessa crença possibilitadora, porque eu tenho ali uma crença limitante que tá gritando. E às vezes a crença limitante ela tem uma nota mais alta do que a crença possibilitadora. E aí, nesse caso, limitou e vai limitar. E agora até falando nessa questão, né, que você mencionou de um exercício que é executado no processo de coaching, qual é o papel de coaching? O que o coaching, de fato, pode ajudar as pessoas na identificação de crenças, Gui? Esse é um processo importante para quem quer entender as suas crenças, para quem quer reprogramar algumas crenças, porque através justamente da maiêutica socrática, que é o processo de perguntas que conduz à sessão de coaching, a pessoa vai identificando as crenças. Porque você sozinho é difícil, não é tão simples que você consiga identificar quais são as crenças que norteiam a tua vida. Lembra, a crença grita. Se você começar a se observar, você vai começar a perceber algumas. Só que chega na sessão de coaching, vamos falar de crenças? Vamos falar de crenças. O coach começa a te fazer algumas perguntas e as tuas crenças começam a sair, começam a aparecer. E aí você começa a identificar. E aí, a partir de um processo, lembra que a crença ela é adquirida de 2 formas. Por repetição e forte impacto emocional.
Se ela é adquirida dessa forma, eu também posso reprogramar ela dessa forma. E aí a gente cria uma série de exercícios para que a pessoa, todos os dias, estimule essa nova crença. Ou estimule uma crença que ela tem, que é boa, que ela tem, mas está enfraquecida. Vamos fortalecer essa crença, se ela é positiva. E aí a gente começa com esses exercícios a estimular, a usar comunicação, pensamento e sentimento. Porque nós temos 3 tipos principais, Gui. Vamos falar um pouquinho deles? Bora. Indivíduo, capacidade. Bora lá? Veja, você, como indivíduo, você é formado por 3 níveis de crenças. As tuas crenças de identidade, as crenças de capacidade e as crenças de merecimento. A crença de identidade é aquilo que você tá ligado ao teu ser. Aquilo que você acredita sobre você. As características que você olha pra você e identifica que tem. As crenças de capacidade... Aliás, Gui, perdão, deixa eu aqui te interromper um pouquinho. Será que as pessoas, elas conseguem fazer a identificação das suas características, de quem elas realmente são? Eu penso que às vezes as pessoas, elas não se questionam, elas não pensam quais são as habilidades que elas têm, que elas desenvolvem com facilidade. Você já parou para pensar nisso? Talvez as pessoas estejam ouvindo agora e falando, não, mas eu sei quem eu sou. Aí eu pergunto a você, então quem é você? Aí você vai dizer, não, eu sou empresário, eu sou formado em administração de empresas. Sou farmacêutica. Eu sou apresentador de rádio e TV, sou criador do programa X, eu sou jornalista formado pela Universidade Federal. Tá, ok, legal. Mas quem é você? Ah, eu sou apresentador de rádio e TV, eu sou jornalista formado pela Universidade Federal, eu sou criador do programa tal, eu sou responsável pela equipe de jornalismo da emissora tal. Beleza, tá. Mas quem é você? Você está entendendo que o que você faz e o que você tem não te define? E normalmente nós respondemos essa pergunta, quem é você? Trazendo o que nós fazemos ou o que temos. Ou o que temos. E por que isso acontece? Por conta de uma distorção no que nós chamamos de pirâmide do indivíduo. Então, a pirâmide do indivíduo, ela define você como indivíduo em 3 níveis de crença. A identidade, a capacidade e o merecimento. O ideal é que a identidade seja a base da pirâmide. A sustentação. O que vai dar a estrutura para que essa pirâmide seja o maior possível. E o que é a identidade? São as tuas características pessoais que te definem como indivíduo. Características, quem é você? Eu sou criativo, eu sou sociável, eu sou comunicativo, eu sou inteligente, eu sou saudável, eu sou líder, eu sou disciplinado, organizado, eu sou generoso, eu sou honesto, eu sou digno, eu sou bondoso. Sou amável. Amável. Quais são as características de identidade que você tem? Eu te desafio a escrever 10. Eu duvido que se você parar pra pensar agora, durante o programa, em 10 características, eu duvido que você encontre 10. Nós tivemos essa dificuldade a primeira vez que nós fomos realizar esse exercício, tá, gente? Foi colocado muito, nós dois, ambos, colocamos muito o que nós fazíamos e o que nós tínhamos. E as nossas características individuais, que cada ser é único, nós tivemos dificuldade de elencar 10 características. E tem mesmo. E se você tem dificuldade de encontrar 10 características a respeito da tua identidade, quem você é, então você não sabe quem você é. Porque se você concorda comigo que se você soubesse quem você é, você ia encontrar 10 características rapidinho, porque você se conhece. Se você tem dificuldade para encontrar 10 características, você não se conhece. Aí qual que é a consequência disso? Aonde é que está o teu valor como indivíduo? É provável que na tua infância, o teu pai, a tua mãe, as pessoas que te criaram, os teus professores, quando você fazia algo bem feito, então você era elogiado, então você era visto, você era validado. E quando você fazia algo mal feito, então você era criticado, você era punido, você era cobrado. Você passa então a entender que o teu valor como indivíduo está naquilo que você faz. E a gente está falando aqui de uma mentalidade de uma criança, não de adulto. Nós estamos falando que isso você adquire enquanto criança, que você não tem a consciência enquanto adulto, gente. Isso também é diferente. Porque você pensando hoje
como adulto, você vai olhar para aquilo e dizer, não, isso daqui tá tudo certo. Mas na época você tinha 4, 5, 6, 7, até 12 anos. A criança não sabe quem ela é, ela quer descobrir. Ela quer descobrir quem eu sou. E aí ela faz uma coisa, o pai elogia. Opa, fez bem, parabéns. Opa, isso aqui é bom. Vou fazer. Isso aqui me valida, isso aqui me torna alguém importante, isso aqui me torna alguém visto. Aí ele vai lá e faz uma coisa errada. Ele é punido, ele é cobrado. Opa, então fazer coisa errada não é ruim, porque daí eu me torno uma pessoa má. Eu me torno uma pessoa na qual o meu pai não gosta. E até aí, gente, tá tudo bem. Até aí tá tudo bem, porque a criança precisa entender o que ela pode, o que ela não pode fazer, o que tá certo, o que tá errado. O problema é quando a criança, ela só é validada quando ela faz algo. No fazer. Faz. E aí o que acontece? Ela se torna um adulto que só faz. Que só quer fazer, ela só sabe fazer. Porque ela entendeu que ela só tem valor quando ela faz algo. A consequência dessa questão que a Grazi está levantando são duas. Primeiro, a pessoa só faz. E a segunda, ela tem uma forte tendência a ser perfeccionista. Porque o valor dela está no fazer. Então, quando ela está fazendo, ela entende que ela está sendo vista, que ela está sendo elogiada, que ela está sendo validada. Então, sabe aquela pessoa que está o tempo todo fazendo, não para nunca? Você fala, meu Deus, para um pouquinho, senta aqui. E ela não para. É uma pessoa que provavelmente entende que o seu valor como indivíduo está no fazer. E aquela pessoa que tem muito medo de falar em público, medo de errar, medo do julgamento, medo do perfeccionismo. Não, porque eu já errei tanto na minha vida, eu fui tão punido que eu não quero mais errar. Mas meu amigo, se você sabe quem você é, qual é o problema? Não, eu não sei quem eu sou. O que me define é o que eu faço, certo ou errado. Então, se o que eu fizer certo me define como uma pessoa má, então eu prefiro não fazer. E aí eu fico né, inserido nesse universo do perfeccionismo. E ainda tem uma coisa pior, gente, que é quando a criança ela é criada no ter. Quando ela entende que tudo que ela conquista, quando ela conquista algo, ela é extremamente elogiada, validada, ela é vista. E quando ela quebra algo, quando ela perde algo, ela é extremamente punida, ela é cobrada, ela é criticada. Ela se torna um adulto que entende que o valor dela como indivíduo está no ter. É isso, gente, que faz uma pessoa comprar uma camisa com um jacaré do tamanho de uma mão, do tamanho de uma mão, no peito e usar. E aqui a gente não tá falando das pessoas que realmente têm uma condição financeira pra ir lá e comprar porque realmente gostam. Eu tô falando da camisa falsificada. Falsificada, não da camisa original. O que faz uma pessoa comprar uma camisa falsificada com um jacaré no peito e usar é porque ela entende que o valor dela como indivíduo tá no ter. Ela acredita que o fato de ela usar aquela camisa, ao vestir aquela camisa, ela vai ser vista, ela vai ser validada, porque ela tem. As pessoas vão olhar pra ela de uma forma diferente, validando ela. E se ela não tiver, então ela não vai ser vista, ela vai ser ignorada. Ou talvez ela vai ser punida, ela vai ser deixada de lado. Ela deixa de ser vista pelas características reais e de essência dela. As características que ela realmente tem, criatividade, comunicativa, né? E passa a utilizar uma roupa que ela não abre a boca, mas, aquela roupa ali, ela vai me dizer que eu sou uma pessoa boa ou uma pessoa importante. Então, como é que resolve isso? Fortalecendo a identidade. Porque a pessoa que ela sabe quem ela não precisa da validação dos outros sobre o que ela tem. E ela não precisa da validação dos outros sobre o que ela faz, porque ela sabe quem ela é. E aqui eu não quero dizer que o fazer e o ter não são importantes, eles são importantes. Mas eles vão vir como uma consequência natural. E entenda como uma pirâmide. Pensa numa pirâmide. O que está na base é a identidade. É o que sustenta tudo. Em cima da identidade está o fazer e no topo está o ter. É a menor proporção é o ter. Você não pode inverter essa pirâmide e o ter está embaixo, porque daí é o ter que te define. Ou seja, você está colocando a tua identidade em algo que pode ser tirado de você. Olha que M isso. Então quer dizer que se alguém tirar tudo de você, se você quebrar, se você ficar pobre, você não sabe mais quem você é, você perde a tua identidade. Ou ainda, né, Gui, a pessoa que é desempregada. Que desempregada não, que acabou, ganhou a conta. Meu Deus, e agora? Eu só sei fazer. Quem eu sou? Quem eu sou, exatamente. Fui demitido, e agora? Acaba o mundo pra essa pessoa.
É o que leva a pessoa à depressão, é o que leva a pessoa muitas vezes a cometer, né, atos contra a sua própria existência. Porque ela simplesmente não sabe mais quem ela é. Agora, quando você está fortalecido na sua identidade, olha para você, quem você é. Eu te desafio a escrever uma lista com 30 características da tua identidade, positivas. Positivas. Quem é você, cara? Quem é você, mulher? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou generoso, eu sou altruísta, eu sou bondoso, eu sou honesto, eu sou digno, eu sou honrado. Quem é você? Quando você entender quem é você olhar, cara, realmente, esse sou eu. E você olhar pra sua esposa e você falar, você concorda com isso? Concordo, esse é você. Você me valida do jeito que eu sou? Te valido do jeito que você é. Então acabou. Você não precisa mais da validação de ninguém. Esse exercício eu uso, por exemplo, na minha mentoria de comunicação oratória. No próprio coaching, né? Também. No próprio coaching. Mas na mentoria de comunicação oratória, por que você tem tanto medo de falar em público? Por que você tem tanto medo do julgamento? Por que você tem tanto medo do que os outros vão dizer? Porque, sinto lhe dizer, você não sabe quem você é. Não tá firmado, né? Você não tá firmado na tua identidade. Mas... Sabe por quê? Só pra complementar, Grazi. Porque você tem medo do julgamento, porque o que os outros vão dizer pra você define quem você é. Você tanto não sabe quem você é, que se o outro falar assim, nossa, mas isso, mas aquilo, mas errou, ai meu Deus, é verdade, eu sou, como eu não sei quem eu sou, aquilo que o outro fala sobre mim, define quem eu sou, eu acredito, eu absorvo e eu recebo como verdade. A partir do momento que você sabe quem você é, que você tá firmado na sua identidade, cara, você passa a não dar a mínima pro que os outros vão dizer pra você, porque o que o outro fala sobre você não te define, diz mais sobre ele do que sobre você. E os seus resultados passam a ser diferentes. Muda tudo. Eu não tô querendo dizer que você não tem que fazer bem feito, você tem que fazer bem feito as coisas. Eu não tô querendo dizer que você não tem que conquistar coisas, você tem que conquistar, eu quero que você seja multimilionário. Mas não é isso que te define, você sabe quem você é, e por saber quem você é que você vai se tornar essa pessoa multimilionária fazendo coisas extraordinárias. Isso aí, eu gostaria de... Gente, 1 hora passa muito rápido, eu tô impressionada. Mas nós temos uma boa notícia, que é possível reprogramar essas crenças. Assim como elas são inseridas através daquilo que a gente vê e ouve, ou por forte impacto emocional, nós também temos a possibilidade de reprogramar essas crenças, Gui. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre reprogramação de crenças? A crença, ela é alimentada por um ciclo. Esse ciclo começa na comunicação. Então você comunica tudo aquilo que você comunica, você pensa tudo aquilo que você pensa, você sente. Tá? Depois que você sente, todo sentimento tem uma química atrelada a ele e isso vai reforçar a tua crença. Então como é que eu reprogramo uma crença? Eu preciso mudar a minha comunicação. Porque a comunicação é o primeiro estágio do ciclo das crenças. Então eu preciso mudar minha comunicação. Se eu comunico que ganhar dinheiro é difícil, ganhar dinheiro é difícil, ganhar dinheiro é difícil, primeira coisa, eu tenho que parar de comunicar isso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é começar a comunicar diferente. Ganhar dinheiro é fácil, ganhar dinheiro é fácil. Ah, Guilherme, mas isso aí é coisa do segredo, isso aí é coisa de... Gente, nós estamos falando aqui de programação neurolinguística, PNL. Estuda um pouquinho de PNL, você vai entender o que eu estou te falando. Tem vídeo no YouTube de 10, 15 minutos que já vai explicar isso. Você começa a reprogramar, neurolinguisticamente falando, o que você pensa sobre as coisas. O que você acredita sobre as coisas. Então é um processo poderoso, porque quando você começa a comunicar, você começa a pensar. Quando você começa a pensar, você começa a mudar o teu padrão emocional. Se eu mudo o padrão emocional, nós falamos no episódio anterior que a razão nos diz o que fazer, mas é a emoção que nos põe a agir. Se eu mudo o meu padrão emocional, eu mudo o meu padrão comportamental. Eu começo a me comportar diferente, eu começo a colher resultados diferentes. Começo a ver na prática a coisa acontecendo. E aí essa prática começa a mudar a minha crença. É um troço poderoso. E a comunicação, ela não é só verbal. Ela é não verbal também. Então se você acredita assim, ó, eu nasci pra ser pobre. Meu negócio é ser pobre. Eu nunca vou ser rico. Supor que você tem essa crença. Você comunica isso. Essa comunicação... Eu desafio você a mudar ela para uma comunicação positiva. Eu vou ser rico. Não, Guilherme, mas eu não consigo falar isso. Eu vou ser bem-sucedido, de fracassado para bem-sucedido. Eu acredito que eu sou um fracassado, nasci para ser um fracassado. Não, eu vou ser bem-sucedido, mas eu não consigo, Guilherme, não consigo comunicar isso. Porque eu realmente acredito que eu sou um fracassado. Começa a mudar a tua comunicação não verbal. Como? Muda a tua postura.
Para de usar uma postura de fracassado no teu dia a dia e muda a tua postura, começa a usar uma postura de pessoa bem-sucedida. Muda a tua roupa. Começa a se vestir como pessoas bem-sucedidas se vestem e não tem nada a ver com roupas caras. Mas é usar uma roupa bem alinhada. Faz a barba, para de andar com a barba mal feita, igual uma pessoa... Né? Cabelo, começa mulheres, unha. a cuidar do teu cabelo, cuidar da tua aparência. Que pessoas de sucesso fazem isso. Você vai começar a se olhar diferente. Você vai começar a se ver diferente. Você vai começar a mudar a percepção que você tem sobre você mesmo. Uma mulher, gente, por pior que ela esteja emocionalmente, passando por um momento difícil, depressivo, se ela vai para um baile de gala, ela vai pegar o melhor vestido, ela vai fazer a melhor maquiagem, ela vai fazer o melhor cabelo, e quando ela se olhar no espelho, eu tenho certeza que ela vai se olhar e vai falar assim, uau, caramba, como eu tô linda hoje. E por entender que ela está linda hoje, mesmo que por uma noite, ela absorve a identidade de uma mulher linda. E naquela noite ela se comporta como tal. O gesto dela é diferente, o caminhar dela é diferente, a postura dela é diferente, o falar dela é diferente. E até mesmo, talvez, os resultados que ela vai ter naquela noite vão ser diferentes. Talvez não, com certeza serão diferentes. Com certeza. E no dia seguinte, ok, tudo volta ao normal. Por quê? Porque ela não seguiu alimentando, não seguiu sendo intencional em manter aquela estrutura de comunicação não verbal. Se ela é poderosa por um dia, e se isso for um estilo de vida? E se você usar esse poder todos os dias? É uma escolha. É uma escolha. É intencionalidade, né? Poderíamos falar aqui por mais horas e horas e horas e horas. Não chegamos nem no pensamento. Vai longe. Vou ter que deixar para os próximos episódios. É isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilha, se inscreve no nosso canal do YouTube, o @canal do Guilherme Reginato, siga-nos no Instagram, @gui.reginato, @Grazi Bonfante, e acompanhe sempre na 93.3 FM, você que é do Alto Vale, o programa Fala Mais. Isso mesmo, uma boa noite a todos, muito obrigada por nos acompanhar, fiquem ligados aí toda quarta-feira às 19 horas. E, por favor, mandem aí suas dicas para nós, o que você tem curiosidade, o que você quer saber, qual é a sua dúvida do dia a dia, ou ainda a tua dúvida naquilo que foi falado ainda hoje, tá bom? Manda para nós, que nós com certeza estaremos resolvendo, solucionando, mandando, retornando para você. É isso aí, um grande beijo, fique com Deus e até semana que vem.